Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa de luz. Iniciaremos com uma pequena reflexão de Haroldo Dutra Dias, que nos diz: no silêncio dos vossos pensamentos, eu, o divino agricultor, cultiva vossas almas. O Cristo, nosso modelo e guia, com cada um de seus seguidores
num trabalho de formigas para erradicar o mal do mundo. Não pede a ninguém que faça milagres e transforme o mundo. Pede apenas que cada um transforme a si mesmo e atue onde Deus te colocou. Faça sempre o melhor, porque não se trata de quantidade, mas de qualidade. E não será uma pessoa que fará todo o trabalho. Seremos milhões harmonizados e sintonizados com o Espírito do Cristo, dividindo tal tarefa. Durante toda a viagem existe um sol que brilha, ilumina, aquece, suscita e orienta o viajante. Esse sol é Jesus Cristo. E é pensando nele agora que eu convido a todos que fechemos nossos olhos e calmamente vamos silenciando o nosso pensamento, nosso dia a dia, nossos sentimentos, acalmando, ouvindo dentro de cada um a voz mais sublime que existe. A nossa casa é a casa onde habita o nosso irmão, Jesus. Lembrem-se sempre, quando se sentirem sozinhos, que Ele nos habita. Ele está sempre dentro de nós. E é na hora da prece, nessa conexão, no silêncio da alma, que nós nos encontramos. E nesse momento, Pai, queremos te agradecer muito por estas oportunidades da vida, das experiências, da família a qual fazemos parte, dos nossos amigos de caminhada, a todos aqueles com quem convivemos. Te agradecemos profundamente. Sabemos que é muito difícil estar aqui. É muito difícil, às vezes, as provas a qual nós fomos incumbidos. Mas nós temos a certeza do teu amparo, da tua presença e do teu amor. Muito obrigada, Mestre. Muito obrigada, espiritualidade da casa que se encontra e que a mesma hoje proteja, ampare e intua o expositor da noite com a bela reflexão que ele traz. Que assim seja. Convido então o Marcos. Boa noite a todos. Que nos abençoe Jesus, Ele que é o amigo incondicional das nossas vidas. A música que estava tocando durante a prece esta é a música do perdão, esta é a canção do perdão. Eu te amo, me perdoe. É isso que diz essa música. Meus irmãos, 90% dos atendimentos espirituais que acontecem aqui na Casa Espírita, elas decorrem de um conflito que este conflito já poderia ter se encerrado há muito tempo, mas ainda não aconteceu o perdão. 90% então dos atendimentos espirituais, eles são necessários em função da falta do perdão. Por isso que o tema de hoje é sobre o perdão. A nossa reflexão da noite
não é uma reflexão que toca nos interesses humanos, nos interesses materiais. Nós todos estamos aqui, meus irmãos, para refletir o nosso mais alto destino espiritual. A doutrina espírita rasgou os véus do entendimento. Nosso Deus, Ele deixou de ser aquele soberano sentado em um trono que pune as pessoas, que castiga, que envia para o inferno, para o purgatório. Deus se tornou, diante dos nossos olhos, uma força misteriosa, que é a inteligência suprema, o Criador incriado, que é o amor infinito, sustentando toda a criação. Deus, então, é o Pai soberanamente justo e bom. Que, então, Deus poderia ter nos criado todos perfeitos. Estava no poder do Criador, no seu absoluto poder, na sua decisão, criar seres perfeitos e mundos celestes. No entanto, quis a sabedoria divina que a perfeição espiritual fosse conquistada por cada um de nós, que a iluminação espiritual fosse fruto de um trabalho nosso, às vezes de milênios. E por esta razão dotou cada um de nós. Todos nós temos o livre-arbítrio, todos nós. No que diz respeito ao nosso destino, cada um de nós é o próprio construtor, é o próprio motorista dessa viagem. Sendo assim, nunca haverá interferência na nossa sementeira. Todos nós podemos semear o que quisermos, ou seja, todos nós podemos conduzir as centenas de vidas que ganhamos de Deus da maneira que quisermos. Nós podemos. Se decidirmos semear a violência, poderemos semear a violência. Se nós decidirmos semear o desrespeito ao outro, nenhuma força superior interferirá em nossa decisão. Temos o livre-arbítrio. Portanto, podemos mentir, trapacear, enganar o outro, trair. Podemos julgar o outro, dizendo que somos Deus. No entanto, meus irmãos, se a lei divina proíbe a interferência, livre-arbítrio nosso, na nossa colheita não há escolha. A colheita é obrigatória. A lei divina trabalha garantindo que todos nós vamos colher exatamente o que plantamos. A colheita também é o momento do aprendizado do nosso espírito. Recebe o espírito o resultado de suas decisões. A colheita pode ser ou normalmente em outras vidas futuras. Nós estamos colhendo nesta vida o que semeamos em outras existências lá atrás. Embora a misericórdia divina ajude, embora contemos com o amparo espiritual, nós devemos percorrer o campo que semeamos e conviver com os frutos. Se matamos alguém, nas próximas vidas teremos a oportunidade de trazer esse irmão como nosso filho. Lá atrás, damos vida. Nessa dor, então, criamos um processo obsessivo que poderá perdurar por muitas reencarnações. Então, se cometermos um crime, a gente pode acertar isso através do amor. Como fazer isso através do amor?
Por exemplo, recebendo como filho aquele que tiramos a vida no passado. Ou então, pela dor. Aí vem um processo obsessivo que pode perdurar por muitas existências. A gente vê isso no trabalho mediúnico. Sempre iremos reencarnar num ambiente onde temos a oportunidade de promover ajustes de nossas faltas do passado. Vamos observar as nossas vidas, a nossa família, nosso trabalho, nosso convívio social, porque, repetindo, sempre iremos reencarnar num ambiente onde temos a oportunidade de promover ajustes de nossas faltas do passado. Primeiro, a oportunidade se dará por amor e como último recurso, através da dor. Não é que a gente às vezes não quer acertar os nossos problemas do passado pelo amor. É que às vezes a gente não consegue. É muito forte. Então vem esse professor maravilhoso que é a dor a nos ensinar pela dor. Pois, meus irmãos, uma encarnação humana é um lampejo. E nesse pequenino intervalo entre o berço e o túmulo, nós não conseguimos enxergar certos movimentos. Nem sempre vamos conseguir ver aquele que semeia, colher o que plantou. Nem sempre. Nem sempre vamos ver aquele que colhe, que está colhendo hoje, a gente vai conseguir ver a semeadura dele lá atrás. Muitas vezes encontramos alguém que está em uma colheita dolorosa. É normal, quase todos nós estamos. Pensemos em nós, nossa família. Doenças, familiares difíceis, distúrbios emocionais, problemas no trabalho. Parece que nada dá certo na vida. E aí a gente olha para a pessoa, para esse nosso amigo, para esse nosso querido, e a gente diz assim: coitado, ele não merece o que está passando. Nossa, ele foi uma boa pessoa, mas por que tanto sofrimento? Ele nunca fez mal a ninguém, ajudou a todo mundo. A gente fala assim, e falamos, todos nós falamos, porque a gente não viu a semeadura dessa pessoa lá no passado. A gente não viu o que esse irmão fez em outras existências. A gente só está vendo a colheita difícil dele. Porque o nosso olhar humano, ele é muito limitado. O nosso olhar humano é focado no corpo físico. Nós medimos a pessoa pela aparência do corpo físico. Mas então a gente olha para a criança e nós não enxergamos o espírito milenar que está ali, muitas vezes iniciando um profundo e doloroso resgate, porque não conseguiu acertar por amor, porque a primeira lei divina é a lei de amor, e foi isso que Jesus nos ensinou. Às vezes enxergamos alguém semeando ódio, e todos nós enxergamos. Vemos alguém semeando a violência, alguém semeando a maldade, os ciúmes, o julgamento, as palavras ríspidas. Muitas vezes a gente vê, a gente enxerga alguém semeando palavras ríspidas, mas talvez não iremos presenciar numa próxima existência o momento doloroso da colheita, da semeadura que está sendo feito nessa existência e que a gente está enxergando.
Mas, segundo Humberto de Campos, para Chico Xavier, Deus usa o tempo e não a violência. Precisamos compreender disso. Deus usa o tempo, não a violência. Ele nos dá 1000 vidas, se precisarmos, para acertar tudo e sermos luz na luz dos sóis infinitos. Deus não usa violência. Não podemos esquecer disso a partir desse momento. Deus usa o tempo. Para que possamos, então, construir dentro de nós um sentimento verdadeiro de perdão, é importante essa reflexão. É importante. E também a gente costuma, meus irmãos, confundir a justiça divina com a frágil justiça dos homens. Vamos dar um exemplo. Num julgamento do judiciário de um assassinato, o assassino foi condenado a X tempo de reclusão. Aí as pessoas dizem, a justiça foi feita. Na justiça dos homens. Haroldo Dutra Dias diz que a justiça não foi feita. E além de espírita, ele é também juiz de direito. Haroldo diz que a justiça não foi feita porque o filho assassinado não foi devolvido. Então a justiça humana tem o poder de devolver o filho assassinado. A única coisa que nós podemos fazer, segundo Haroldo, é isolar o homicida para que outras mães não sofram. A sentença apenas decretou um isolamento. No caso, meus irmãos, da justiça divina, que é soberana, o mal é integralmente reparado. Integralmente. Na justiça divina, aquele que perpetrou o mal terá que voltar e reparar cada centímetro da maldade, através do amor ou da dor. E por isso que é chamada de justiça divina. É por isso que a justiça divina demanda tempo. Às vezes, muitas e muitas vidas. Todo mundo conhece o caso que está na Bíblia, no Evangelho segundo o Espiritismo, da mulher adúltera, né? Trouxeram a mulher adúltera que estava sendo julgada pelos homens. Pelos homens. Por aqueles que acreditavam que o papel da justiça humana é apedrejar. Essa era a concepção na época, lá na Galileia, lá em Jerusalém. Porque nós humanos, a gente confia mais no justiceiro do que na justiça. Tem um filme da Marvel que se chama Os Vingadores. O título está perfeito, eles são os Vingadores. Eles não fazem justiça, eles fazem vingança. Irmãos, não existe muita diferença entre quem vinga e quem comete o crime. Ambos sujam as mãos de sangue. Não existe diferença entre quem vinga e quem comete o crime. No livro Mundo Maior, de Chico Xavier, espírito nobre, trabalhador, vai acolher Pedro e Camilo. A gente vai ver mais tarde um pouco sobre o drama deles. Pedro era um filho adotivo que assassinou o próprio pai para ficar com o dinheiro. E o pai se torna, no mundo espiritual, um perverso vingador, que estava prestes a conseguir a desencarnação do filho Pedro, através de uma dolorosa obsessão. Cipriana então vai dizer para o Camilo, o pai que foi morto pelo filho:
Camilo, qual a diferença entre vocês dois? Qual a diferença entre o Pedro que te tirou a vida e você que está tirando a vida dele há 20 anos num processo obsessivo? A gente vê isso no trabalho medíocre a todo instante. As brigas intermináveis de 2 ou mais espíritos que brigam por dezenas de vidas. Até que um dialogador humano convence um deles a pensar no perdão. Qual a diferença, meus irmãos, daqueles homens que trouxeram a mulher adúltera e a mulher adúltera? Qual a diferença? Eram vingadores. Aqueles homens eram vingadores. Queriam cometer um homicídio. É bem possível que depois, no mundo espiritual, se tivesse havido a morte por apedrejamento, essa mulher, a mulher adúltera, tentaria se vingar daqueles homens que iriam apedrejá-la. O drama poderia durar muitos séculos, muitos séculos. Aqueles homens, entre eles doutores da lei de Jerusalém, pediram opinião para o único justo que estava ali. Antes de apedrejar aquela mulher, eles pediram opinião do único justo, Jesus. Quem estava ali era o Espírito mais justo que já encarnou na terra, excelente em justiça. E Jesus disse assim: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E nós sabemos que dos mais velhos aos mais jovens, todos deixaram cair a pedra que tinham e se retiraram. Num outro exemplo para a nossa reflexão, mais tarde, contemporâneos nossos, nós ouvimos da boca de Nelson Mandela. Ele disse assim: se eu implementar agora o olho por olho, dente por dente, nós vamos erguer uma África do Sul de cegos e banguelas. Não vai terminar nunca. Haverá uma nação de cegos e banguelas. Então, Nelson Mandela chama o bispo anglicano Desmond Tutu e diz para ele: tu vais ser o ministro da verdade e da reconciliação. Pensemos. Tu vais ser o ministro da verdade e da reconciliação. E o que ele diz? Eu só vou pedir uma coisa: que o criminoso sente na frente da mãe e do pai da vítima e confesse tudo o que fez e peça perdão. Foi a cura da África do Sul naquele momento. Então Jesus, ao dizer o que disse, no caso da mulher adúltera, fez com que aqueles homens pensassem melhor. Porque, meus irmãos, quem de nós que tem a ânsia de apedrejar, esqueceu dos seus erros? Aquele de nós que tem a ânsia de apedrejar, esqueceu dos seus erros. Para cada pedra que estamos dispostos a atirar, talvez tenha uma dezena de pedras preparadas para vir em nossa direção. É da lei divina, meus irmãos. Quer queiramos, quer não queiramos, é da lei divina. Agora, meus irmãos, vamos imaginar 2 momentos que podem mudar o rumo da vida de todo mundo aqui. Vamos criar 2 momentos agora. Acabamos de desencarnar. Todos nós. Acabamos de desencarnar. Somos levados para o mundo espiritual. Lá chegamos.
Lá estão muitos dos nossos ancestrais, de outras vidas. Pai e mãe já desencarnados, os avós, irmãos que já não estão mais aí, amigos queridos, amores, estão lá à nossa espera. Muitas pessoas amigas, conhecidos, benfeitores espirituais para nos receber. Está todo mundo lá festejando o nosso retorno. Mas então, meus irmãos, aquele local baixa uma tela. Uma tela. E o que começa a aparecer nessa tela? Está todo mundo lá esperando para ver o que vai aparecer na tela. Aí começa a aparecer todas as nossas conversas no WhatsApp. Todas elas aparecem na tela. Todas, sem exceção. Todas as nossas conversas de uma vida inteira, desde o dia que abrimos a conta no WhatsApp, até o dia do desencarne. Todas as conversas, todas as fotos, todos os vídeos, todas as carinhas, tudo. Tudo. Passa tudo. Nós e todos os nossos queridos estão vendo. Que situação, né, meus irmãos? Que situação. Que cada um de nós possa se olhar para dentro de si nesse momento. Não bastasse isso, todo o WhatsApp, para quem é um pouco mais antigo, passa o ICQ também, e quem é um pouco mais antigo ainda, aquela roda de conversa com os vizinhos, as vizinhas, tudo, passa tudo. Mas não bastasse isso, começam a aparecer os nossos erros cometidos em encarnações passadas. Erros de 20 encarnações passadas. Provavelmente a gente vai estar com a cabeça no meio dos nossos joelhos, né? Mas eu vou assegurar aqui, para todos nós aqui, nós não vamos ter vontade de jogar nenhuma pedra em ninguém, a partir daquele momento. Não vamos ter. Vamos ter vontade de julgar ninguém, a partir daquele instante. Nem de falar mal de alguém. Não vamos ter vontade nem de ter conversas ríspidas, nem de querer ser o dono da verdade. Nós não vamos ter vontade depois disso, nem de ficar com raiva de ninguém, nem de guardar mágoa. Sabe aquela mágoa que a gente dá energia todos os dias? Coloca um adubozinho da água. Nós não vamos mais ter vontade de fazer isso. Nem de ciúmes, nem de querer vingança, e assim por diante. Pois foi isso que aconteceu com todas aquelas pessoas com pedras na mão em Jerusalém. Não apareceu a tela, mas na mente deles, eles perceberam, no comando moral de Jesus, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Então, logo após, a mulher adúltera ficou somente diante de Jesus. E o que Jesus disse para ela? Eu também não a julgo. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Então, meus irmãos, depois de aparecer nossas conversas no WhatsApp, os nossos erros, nas nossas 20 últimas reencarnações, esse vai e não peque mais, agora é para todos nós. Todos nós. Ninguém escapa, é da lei. Então vamos acompanhar este outro raciocínio. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Então quando alguém nos provoca um dano, quando alguém nos causa um trauma, quando alguém nos provoca uma perda, uma ofensa, pelo nosso livre-arbítrio nós temos dois caminhos a tomar. O primeiro caminho
Nós falamos assim para Deus: sai, Deus, deixa isso comigo, sai daqui, eu vou resolver esse negócio, esse assunto é meu, não quero que tu se envolva, é coisa minha, deixa comigo. Vai aparecer tudo isso na tela lá depois. Aí a gente diz assim: afinal, eu estou preparado para essa vingança, pois eu tive aulas com Thor, com o Hulk, com o Homem de Ferro, com o Homem-Formiga e todos os Vingadores e Justiceiros. Eu agora sou um Vingador formado. Tenho um certificado. Vingador. Vou perseguir esta peste que me prejudicou até o fim dos meus dias. São nossos impulsos, né? Quem já não pensou em ser um vingador, né? Só que não existe o fim dos nossos dias. Não tem fim. Nós não morremos. Quem morre é o corpo. Não tem esse fim dos meus dias. Eu vou perseguir esta peste até o fim dos meus dias. Não tem fim. Porque a vida não tem fim, ela continua para sempre. Então não vai ter fim a perseguição, a vingança. Ela vai continuar até que eventualmente uma das partes vem numa casa espírita. A gente diz, nervoso ainda: agora acabou a brincadeira, eu vou resolver esse negócio do meu jeito, com violência, com raiva, com ódio. E sabe o que acontece então? Tem 10 encarnações que estamos com aquela pessoa que nos fez o mal. A gente não se solta, a gente não se larga. Numa vida, um perseguindo o outro. Na outra vida, o outro perseguindo um. E assim vira uma guerra interminável. A menos que um dos dois venha até a luz de Jesus. Então tem a chance de haver o perdão e encerrar as brigas. E aí, quando a gente analisa mais de longe o que aconteceu, pensamos assim: nossa, meu Deus, coitadinho dele, olha o que fizeram, está sofrendo, ele sofre a vida toda. A gente fala isso, mas nós não percebemos que talvez quem começou todo esse conflito é quem agora está sofrendo. Se tivermos informações mediúnicas, saberemos que na outra vida lá atrás, o sofredor de hoje fez igual com o seu inimigo. É por isso, então, meus irmãos, que existe o obsessor. É por isso. Se houvesse o perdão, não haveria o obsessor. É por isso que existe perseguição. Se houvesse o perdão, não existiria perseguição. Isso que sentimos que algo está nos perturbando. É por isso. Se existisse perdão, haveria. É por isso que não evoluímos como precisaríamos. É por isso que existe familiar difícil. É por isso que existe parente, meus irmãos. Porque eles vêm, os nossos inimigos vêm perto, para que a gente possa amá-los e perdoar. E então, estamos no mundo espiritual. Depois de todos esses conflitos, estamos no mundo espiritual. Queremos reencarnar novamente. E agora a gente quer ter uma experiência diferente. Encarnar num país diferente, não mais no Brasil. Queremos encarnar na Europa. Uma cidade bacana, com uma família que será só amor. Nós queremos isso. Queremos uma esposa ou um marido maravilhoso, filhos amorosos e inteligentes, cheios de saúde.
Só que no planejamento reencarnatório, os irmãos responsáveis pelo planejamento dizem para nós: não, nós estamos pensando em lhe mandar para um lugar bem ruim. Na tua família vão reencarnar inimigos que no passado você prejudicou eles e não trabalhou o perdão. Vão reencarnar juntos para finalmente tentar fazer o perdão. Então nós iremos renascer com uma saúde precária. Porque agora eles dizem para nós, lá no mundo espiritual, no planejamento reencarnatório, porque agora você vai ter que colher uma série de semeaduras feitas em outras vidas, onde você infringiu a lei divina, onde desenvolveu o ódio. Terá que colher. Falando em ódio, o ódio é uma algema, é uma gaiola. Curioso que um casal em conflito, né? Se um desencarna, uma semana depois, o que ficou na retaguarda diz: meu Deus, está tão vazia esta casa. Um casal em conflito, está tão vazia, não tem mais nenhuma discussão, não tem mais nenhuma implicância, não tem mais ninguém para perturbar. Eu não consigo ficar sem brigar, eu preciso brigar. E ele vai morrer? Vou brigar com quem agora? Eu não te perdoo. Ó, fica sabendo, tu que foi para lá, eu não te perdoo por aquilo que você me fez. Você era uma praga, mas me faz falta. Assim por diante. Então o desencarnado, que está captando tudo isso no mundo espiritual, conecta. Foi atraído, e a opção continua. Só estão em planos diferentes, mas ligados pelo ódio, pelo rancor, pela raiva. O perdão, meus irmãos. O perdão. Não esqueçam do WhatsApp, tá? Tomara que isso possa mudar a vida nossa. Nós não fomos criados para odiar. Como consequência, nós temos um aparelho gastrointestinal, estômago, intestino. Esse aparelho não foi construído para odiar. Então começamos a ter azia, síndrome do intestino irritado, úlcera, câncer e outras doenças. Então, esse é o primeiro caminho. Mas tem um segundo caminho. O segundo caminho é um caminho mais inteligente, mas vai exigir de nós muito autocontrole. A pessoa provocou uma grande perda na nossa vida. A pessoa nos causou um trauma. A pessoa nos causou um dano terrível. A gente diz assim: eu não serei juiz em própria causa. Eu não serei juiz em própria causa. A minha postura é outra. Perdão. Então, perdão, o Haroldo diz, perdão não é esquecer, porque a memória é que nos dá a experiência. É necessário que a gente não esqueça, porque vai nos dar a experiência e o ensinamento. Esquecimento tem um nome: Alzheimer. Perdão é lembrar sem sofrer. E isso demanda tempo. É claro que depende do causado. Tem ofensa que com uma semana lembramos sem sofrer. Tem dano que precisamos 20, 30, 40 anos para lembrar sem sofrer. Por isso que o perdão é uma jornada com muitas estações. Agora, o perdão é o seguinte, meus irmãos: se o ódio é um veneno que tomamos para matar o outro, veja como a gente está, né? A gente toma veneno achando que vai matar o outro. Quando a gente fica com ódio, com rancor, com raiva, é assim que acontece. Olha o nosso
comprometimento, né? A gente tomou veneno achando que o outro vai morrer. O perdão já é uma dádiva que entregamos ao outro. Eu te perdoo. Entregamos ao outro. Mas quem recebe somos nós. O veneno, o ódio é um veneno que a gente toma achando que o outro vai morrer. O perdão a gente dá, a gente entrega para o outro. Mas quem recebe somos nós. Meus irmãos, o perdão é o único presente que entregamos ao nosso desafeto e que volta para nós. Vamos entender um pouco o perdão. Ele não tem o poder de isentar a pessoa que errou, pois isso é da divina. Eu te perdoo, mas não tem o poder de isentar o erro que ele cometeu. O fato de perdoarmos alguém não isenta a pessoa de ter que se acertar com a lei divina, pois é da lei divina. Vamos entender com um exemplo. Quando aquela pessoa que te provocou um trauma, né, e for colher o mal que ela provocou em nós, no momento da colheita, não da semeadura, que foi o mal que ela praticou, no momento da colheita, ela vai perguntar no planejamento reencarnatório assim: cadê a fulana? Eu preciso reencarnar com ela. Pelo amor de Deus, eu quero reparar o mal que eu fiz a ela. Eu vou amá-la intensamente desta vez. Eu vou fazer dela uma rainha. Aí, os responsáveis pelo planejamento reencarnatório dirão: ela te perdoou. Vai ter que reparar o mal, mas não com ela. Você vai acertar esse mal com outra pessoa, que também precisa dessa experiência, que está necessitando dessa experiência. Porque o Haroldo Dutra Dias diz que o sinônimo de perdão é #fui. Anotem aí. O sinônimo de perdão é #fui. Eu fui embora, eu segui meu caminho, eu segui minha evolução, eu fui ser feliz plenamente, integralmente. Não vai ser fácil lembrar sem sentir dor. Talvez precisamos de tempo. Talvez precisamos até mais de uma reencarnação. Mas um dia, mais cedo ou mais tarde, vai se lembrar sem sentir dor. Esse dia, então, está feito o perdão. Por isso, Emmanuel diz assim: perdão é o esquecimento de todo mal. Não é o esquecimento do fato que aconteceu. Não é o esquecimento da pessoa que nos agrediu. É o esquecimento do mal causado pela ofensa. Nós lembraremos do fato, lembraremos da pessoa, lembraremos da hora exata, lembraremos de todos os detalhes. Nós só vamos esquecer o mal. Tem uma ligação grandiosa que a gente, no início desse estudo, no livro Mundo Maior, de André Luiz para Chico Xavier, aquela questão do Pedro e do Camilo. Calderaro vai falar com eles. E Camilo era um senhor destemperado quando vivia neste plano. E não media as palavras, humilhava as pessoas, mas tinha um coração bom. Adotou Pedro como seu filho. Recebeu Pedro como filho adotivo. E Pedro começou a trabalhar com o pai. Quando atingiu a adolescência, trabalhando no comércio do pai adotivo, ele continuava sempre sendo humilhado pelo caminho. Pedro, dando espaço ao lodo que tinha na sua alma e às suas más inclinações, planejou o assassinato do pai adotivo.
executou o assassinato e roubou o patrimônio. O problema do assassinato é que matamos somente o físico. Assassinou o pai adotivo. E Camilo ficou 20 anos no mundo espiritual, obsidiando Pedro, que ainda estava encarnado. O objetivo de Camilo, então, o pai adotivo, era desencarnar Pedro através do processo doloroso de obsessão, para dar uma surra nele no espiritual. Esse era o objetivo do Camilo. Aí chega, então, o espírito de uma senhorinha, nobre espírito, de mundos elevados, chamado Cipriana. Está lá o Pedro, quase desencarnado pelo mal da obsessão, e o Camilo, o obsessor, do lado dele, esperando ele igual a um tigre, esperando a cada minuto a desencarnação do filho adotivo. Nós temos aqui uma pergunta a fazer para nós. Depois de 20 anos de obsessão no mundo espiritual, existe alguma diferença entre Pedro e Camilo? Quem é mais cruel? Pedro, que assassinou Camilo, que eu está obsediando há 20 anos e está quase conseguindo assassinar. Quem é mais cruel? Existe alguma vítima nesse caso? Meus queridos irmãos, pensemos em nós. A Cipriana então fala primeiro com Pedro e depois ela vai falar com Camilo e diz para ele: que fazes tu, Camilo? Que fazes tu? O algoz, demonstrando incompreensível frieza. As vítimas, meus irmãos, que não perdoam, nós que não perdoamos, que não temos ainda o entendimento, às vezes a gente ultrapassa a dureza e a maldade de quem nos fez, provocando horror. Cipriano disse isso para Camilo. A gente sabe o problema do olho por olho, dente por dente, nunca fica somente num dente. Se a gente perder um dente, nós vamos lá e arrancamos a arcada inteira, cada dentária inteira do nosso inimigo. Nunca fica só num dente e num olho. A Cipriana diz a Camilo: sem dúvida, Camilo, Pedro te feriu em momento de loucura, perdido na ilusão da mocidade turbulenta. No entanto, pai de família, voltemos para nós. No entanto, Pedro, Camilo, família, você foi homem refletido e prudente que aparentava ser, não encontraste no teu espírito um mínimo de piedade fraternal para desculpá-lo. E nós estamos desculpando? Estamos perdoando? Camilo não fez justiça com as próprias mãos, mas agora Camilo se tornou um criminoso perante a justiça divina. Dois criminosos, Pedro e Camilo. Ah, perdão. Esse é o ponto, meus irmãos. Esse é o ponto. Quem odeia, perde. Quem julga, perde. Quem quer fazer justiças com as próprias mãos, perde. Pois é da lei divina. Quer concordamos, quer não concordamos. É da lei divina. Agora, para todos nós, nós somos fortes, porque perdão é para os fortes. Perdão é para os gigantes da força. A vingança, o julgamento, a raiva, o rancor é para os fracos. É para os fracos. Mas voltemos ao caso da mulher adúltera. Naquela mesma noite da tentativa de apedrejamento,
aquela mulher procurou Jesus para maiores esclarecimentos. Ela abriu seu coração para o Mestre, falando das suas fraquezas, falando do abandono do marido que se entregara à noitada com os amigos, e da tentação de que ela não foi capaz de suportar. Então Jesus indicou a necessidade de uma mudança, pois não haveria espaço para um novo recomeço. A lei era muito difícil lá naquela época. Ela sentia nas entrelinhas então que deveria buscar novos ares. Despedida, então Jesus a confortou. Há sempre um lugar para as ovelhas que retornam e desejam melhorar. Há sempre um lugar no rebanho do amor para nós que queremos mudar, perdoar. Há sempre um lugar. 10 anos transcorreram e vamos encontrar na cidade de Tiro, em casa humilde, onde recebia enfermos e abandonados, ela erguera um pouso de amor. Talvez a primeira sala de um terapeuta foi ela que erguera. Não esquecera jamais da passagem que teve com o Messias de Nazaré. Tornara-se uma divulgadora da Boa Nova, alentando almas enquanto lavava as feridas dos doentes que vinham até ela. Através desse trabalho redentor, então, se redimia pela lei. Acertar os nossos débitos através do amor. Perdoar e acertar através do trabalho no bem. Ela estava acertando as falhas do passado através do amor. Nós também podemos fazer através do amor e do perdão. Mas faltava, meus irmãos, faltava a reparação final. Faltava lhe pagar totalmente de sua consciência o ato praticado 10 anos atrás àquele que ofendera com o adultério. Faltava compensar o ofendido. Durante uma tarde, uma daquelas tardes, trouxeram-lhe um homem desfalecido. Ela tratou de suas feridas, deu-lhe o alimento e aliviou as suas dores. Em seguida, como sempre fazia, ela ofereceu uma mensagem àquele homem, falando de Jesus. Emocionado, o homem então confessa que conhecera em um fatídico dia Jerusalém, desde então nutrir amargo sentimento do Mestre Jesus. Guardava terrível raiva, pois o Mestre salvava a esposa adúltera, porém, para com ele não guardara nenhuma palavra de consolo. Confessou também que com o tempo o fez meditar como se equivocou em seu julgamento em relação à sua ex-esposa em Jerusalém. Ele buscou encontrar ela em muitos lugares, mas não encontrou, sem êxito. Embargada pelas emoções, aquela mulher se recordou de todo o fato. Reconheceu o marido do passado e, sem revelar quem era, disse-lhe: Deus é amor. E Jesus, por isso mesmo, nunca está longe daqueles que o querem e buscam. Serviu naquele exemplo e serve para todos nós que estamos aqui para compreender um pouquinho mais sobre o perdão. Isso é para nós. Deus é amor e Jesus, por isso mesmo, nunca está longe daqueles que o querem e buscam. Então, quando alguém nos provoca o mal, nós temos 2 caminhos: a revolta ou o perdão.
Se nós escolhermos esse caminho da revolta, o caminho dos vingadores, iremos multiplicar a dor e o sofrimento. É isso que vai acontecer. Mas agora, meus irmãos, especialmente para nós que estudamos aqui na Luz de Jesus, que trabalhamos aqui, nós queremos falar sobre a chegada no mundo espiritual, especialmente para nós, do irmão Jacob. O nome dele na vida real era Frederick Figner, o iugoslavo de origem judia, veio para o Brasil. Foi ele que imprimiu o primeiro disco de vinil. Era dele a fábrica. A esposa dele ficou doente, curada no espiritismo. Ele tornou-se espírita. Muito rico. Galgou rapidamente dentro do movimento espírita altos degraus. Ele era da época em que as gráficas e as editoras que existiam no Brasil não imprimiam livros espíritas. Aí ele pensou, ok, não querem imprimir? Então eu vou montar uma editora e gráfica da Federação Espírita Brasileira. Importou as máquinas da Alemanha e ainda existe hoje essa editora e gráfica da Federação Espírita. Tinha muitos empregados, tratava todos muito bem. Foi presidente da Federação Espírita Brasileira. E quando ele desencarnou, ele chegou no mundo espiritual e foi recebido por Dr. Bezerra de Menezes e também pelo Bittencourt Sampaio, 2 ex-presidentes da Federação Espírita Brasileira. E ele, olhando os 2 espíritos, já reclamou. Ele não compreendia por que os 2 tinham uma luz muito linda, muito forte, e ele se via uma luz opaca, muito pouca luz. Reclamou. De repente ele percebeu que uma mulher de veste simples, carregada por criancinhas, passou por eles e subiu em lugares que ele não poderia ir. Era uma professora. Ele reclamou de novo e continuou as reclamações. Eu era espírita, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E então o Dr. Bezerra de Menezes interrompeu ele e disse: meu irmão, o que você fez aqui dentro de você? Não no exterior, aqui dentro. Perdoou, amou, não julgou, não odiou, não tem raiva. Mas como o tema hoje é perdão, se a gente não trabalhar o perdão adequadamente, talvez o que aconteceu com Frederick Figner aconteça conosco, da gente se surpreender. Então ele se deu conta e ele disse: eu preciso voltar. Eu preciso voltar porque está todo mundo equivocado lá na Terra. Está todo mundo pensando errado, está todo mundo fazendo errado. Dr. Bezerra de Menezes levou ele a Chico Xavier e ele escreveu um livro maravilhoso chamado Voltei, que conta toda a história. Então, meus irmãos, terminamos esse estudo e eu gostaria de pedir para mim, para todos nós, que nós tenhamos a coragem, que nós tenhamos a grandeza e a humildade dos seguidores do Cristo, para transformar a nossa dor em luz através do perdão. Do contrário, a gente vai pegar o outro lado do gema, mas já está em nós, colocarmos na pessoa que nos feriu. Então será uma longa jornada de ódio,
e vingança junto, os dois. E isso não é bom para ninguém. Que Jesus possa usar, a gente possa perdoar. Muito obrigado pela atenção. Então, Marcos, queremos agradecer pela bela e importante reflexão, né, para todos nós. E dando continuidade, seguimos para o passe, onde iremos diminuir a intensidade da luz. Eu convido os trabalhadores que se coloquem e a vocês que também se coloquem à vontade para receber essa energia tão maravilhosa. Para poder perdoar, é necessário que sejamos fortes, porque o ato de perdoar é de alguma maneira um ato de renúncia, um ato de doação. Perdoar é uma renúncia ao prazer da vingança, um instinto muito forte em nós, seres humanos. Quando eu perdoo, eu estou abrindo as portas para conseguir a justiça, porque enquanto eu não perdoo, eu busco a vingança e caio no ciclo vicioso onde não há espaço para a justiça. Perdoar é difícil. É um exercício constante de renúncia e doação. Podemos até perceber que em muitas línguas a palavra perdoar é composta pela ideia de doação. Perdoar. Dar alguma coisa. Doar uma chance, dar uma oportunidade para si e para o outro na expectativa da justiça. O ato de perdoar é apenas um caminho para você trabalhar o mal de uma maneira que não seja pela própria violência. É libertar-se de um sentimento que pesa e prende você. Às vezes, ou muitas vezes, por muitas encarnações. Liberte-se, ame mais, perdoe mais. Mas se mesmo assim, perdoar alguém que lhe feriu profundamente for impossível, lembre-se do nosso maior modelo, o Cristo, que humilhado, chicoteado, crucificado falou antes de partir: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Que assim seja. Muito obrigada, uma boa noite e um bom retorno às nossas casas.